Diz assim a palavra do Senhor: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós queremos falar, então, como eu disse, sobre a obra do Espírito Santo na salvação. Como é bom falar dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Não é a Elaine, mas é o Espírito Santo, é uma pessoa maravilhosa. E Jesus comparou essa pessoa, o Espírito Santo, ao vento. Jesus disse, naquela conversa famosa que ele teve com Nicodemos, que o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é o Espírito Santo de Deus. E no grego original, a mesma palavra usada para espírito é usada para vento. Então, Jesus estava fazendo ali um jogo de palavras muito interessante e atribuindo ao Espírito Santo as mesmas qualidades do vento. E o que é o vento? O vento é imprevisível, ele surge de repente, não é? Às vezes aquela ventania forte, de repente você não sabe de onde está vindo. Ele é invisível, você não vê o vento, mas ele é tão real que nós podemos sentir os seus efeitos na nossa vida. E assim é o Espírito Santo. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, né? Ele surge de repente, digamos assim. Ele é invisível, mas todo crente pode sentir o efeito do Espírito Santo na sua vida. Não tem nenhum crente que diga que não sente o efeito do Espírito Santo na sua vida, porque o crente pode sentir. Ele não precisa fazer teologia para isso, ele não precisa estudar pneumatologia, né, que é a disciplina que trata especificamente da pessoa do Espírito Santo, mas ele vivencia na sua vida, ele tem experiência de quem é essa pessoa. Isso é maravilhoso, né? Talvez ele não saiba explicar. Um crente mais simples talvez não saiba explicar, e nem quem estuda muito, às vezes, sabe, né? Porque é tão difícil, uma doutrina dificílima, a doutrina da Trindade, de compreender, mas ele pode dizer, eu sei quem é o Espírito Santo, porque eu sinto o Espírito Santo na minha vida. Todo crente sabe que esse Espírito é um sopro de vida e de paz. Todo crente sabe que esse Espírito é como rios de água viva correndo no interior dele. Não é isso? Todo crente sabe que o Espírito é aquela doce presença. Não é como diz aquele louvor, doce presença, presença santa. Essa é a presença do Espírito de Deus. E todo crente sabe que se tem intimidade com Deus, é por causa do Espírito Santo. É Ele que faz com que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. Queridos, durante séculos, a igreja falou pouco do Espírito Santo, é verdade. Nos primeiros séculos, no começo da igreja, houve uma ênfase muito grande na pessoa de Cristo. Muito havia a ser estudado a respeito da pessoa de Cristo, a sua dupla natureza, a sua divindade. Enfim, havia vários aspectos a serem estudados a respeito da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja se preocupou muito com a pessoa de Cristo. Claro que o Espírito Santo, ele não foi esquecido, ele recebeu atenção, mas a ênfase estava na pessoa de Cristo. Nos estudos teológicos, antes, o Espírito Santo era estudado na parte da Trindade, ou então na parte da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Só posteriormente surgiu uma disciplina própria, como eu já mencionei aqui, a pneumatologia, para estudar especificamente
a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Durante a Reforma Protestante, os reformadores redescobriram o papel do Espírito Santo como aquele que aplica a salvação. Então, a pessoa do Espírito Santo foi muito enfatizada também na época da Reforma. Mas, no século XX, com o surgimento dos movimentos pentecostais, houve aí, sim, uma grande ênfase na pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, esses dias eu ouvi um pastor dizer algo muito interessante. Ele falou assim, olha, tome cuidado para não ficar dando número para as pessoas da Trindade, porque a gente costuma falar, né? A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo. Ele falou, não faça isso, porque isso dá uma compreensão para algumas pessoas de que existe uma hierarquia entre essas pessoas. E, na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles têm a mesma essência, eles são um em essência. Eles são 3 pessoas, mas eles são um em essência. Então, eu aprendi isso, mas de vez em quando a gente, né, fala, né? Ah, a terceira pessoa, né? Mas ele disse isso e eu achei muito interessante. O Espírito Santo, quando nós o estudamos, nós precisamos ter um equilíbrio nesse estudo, né? Todo desequilíbrio, irmãos, é muito preocupante. Eu não vou falar aqui da personalidade, como eu já disse, nem da divindade do Espírito Santo. Como o nosso tema é falar da obra do Espírito Santo na salvação. Mas eu quero começar falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Porque desde o Antigo Testamento já havia uma promessa de que o Espírito Santo viria num determinado momento da história, e esse momento seria um momento especial para o mundo e muito mais ainda para a igreja. Já havia essa promessa, irmãos, lá atrás, lá no Antigo Testamento. Os profetas já falavam sobre isso. Não é que o Espírito Santo não estivesse em atividade no Antigo Testamento. Ele estava em atividade no Antigo Testamento. Ele estava em atividade o tempo todo, operando juntamente com o Pai e com o Filho. Mas a promessa é de que haveria um derramamento especial do Espírito Santo. E essa passou a ser uma expectativa escatológica do povo de Deus, do povo de Israel. Eles passaram a esperar esse derramamento. Só para citar alguns exemplos, o profeta Isaías diz, lá em Isaías 32, versículos 14 e 15, ele fala, depois de um tempo de grande destruição no meio do povo de Israel, depois de um tempo de muito sofrimento, de palácios destruídos, ele fala de um momento em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus, e ele diz, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. Depois, ainda em Isaías 44, 3 e 4, há outra promessa, quando o profeta diz assim, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. O profeta Ezequiel ainda é mais específico sobre a vinda do Espírito Santo. Lá em Ezequiel 36, 25 a 27, ele diz assim, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa é uma promessa sobre a nova aliança. Vários profetas falaram, irmãos, sobre o derramamento do Espírito. Joel falou, Jeremias falou. João Batista falou também, o último profeta, né, nos mesmos moldes do Antigo Testamento. João Batista falou também disso. E o próprio Jesus Cristo falou da vinda do Espírito Santo. Mas antes que o Espírito Santo viesse, era necessário que Jesus concluísse a sua obra na terra.
que ele consumasse a sua obra na terra e voltasse ao santuário celestial. E Jesus avisou os seus discípulos disso várias vezes. Várias vezes ele disse que precisava partir, e um dos motivos pelos quais ele precisava partir era para que o Consolador fosse enviado. Aqui mesmo em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito assim, João 14, 16, desculpe, irmãos, 16, está escrito assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar para sempre com vocês. Olha só, Jesus disse que ele pediu ao Pai. E nesse texto que nós lemos, que nós tomamos aqui como base dessa mensagem, João capítulo 16, a partir do versículo 5, nós vemos novamente o Senhor Jesus falando aí com os seus discípulos. Ele disse: vocês estão tristes, vocês não perguntam para onde eu vou? Porque os discípulos já estavam sentindo que algo ia acontecer. Eles já vinham ouvindo os discursos de Jesus com aquela tristeza, com aquele incômodo. Talvez eles soubessem que a hora da separação estava chegando e eles estavam profundamente tristes. Jesus falou: porque eu falei essas coisas, o coração de vocês se entristeceu. Mas Jesus lembrou a eles, Jesus disse: olha, mas eu afirmo que eu vou para o bem de vocês. Eu estou indo para o bem de vocês. Assim como Jesus veio para o nosso bem, ele também subiu ao céu novamente para o nosso bem. Tudo que Jesus fez foi para o nosso bem. Tudo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para o nosso bem. Então Jesus falou assim: olha, eu tenho que ir, mas é para o bem de vocês. Sabe por quê? Porque se eu não for, o conselheiro não vem. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele precisa vir. Jesus tinha sido o grande consolador dos discípulos durante aquele tempo em que esteve com eles na terra. Imagina só, eles tinham a presença física do Mestre. Não é? Eles podiam ver o Mestre fazendo milagre. Se eles estivessem tristes, eles podiam chegar para o Mestre e falar: Jesus, eu estou triste. Jesus estava ali para consolá-los, para confortá-los, mas agora eles não teriam a presença física de Jesus, mas eles teriam a presença do Consolador Espírito Santo. E Jesus disse mais: eu vou enviar outro Consolador. Não é só ele, eu também estarei no céu, à direita de Deus, intercedendo por cada um de vocês. Como nós vemos lá, né? Em 1 João 2,1, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele falou: eu vou, mas o Espírito Santo vem. Ele vem para consolar, ele vem para confortar, ele vem para encorajar, ele vem porque eu não vou deixá-los órfãos. Aleluia! É por isso que ele vem, é por isso que eu preciso ir. Jesus falou: é por isso que eu preciso ir. Então, por que é que o Espírito Santo foi enviado, irmãos? Que coisa maravilhosa! Lá desde os profetas falaram sobre isso. E por que é que ele veio? E eu não quero que os irmãos confundam isso apenas com o batismo com o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo faz parte disso, mas é algo muito maior. É a profusão do Espírito na nossa vida. Pensem nisso. Quando eu estiver falando aqui desse derramamento do Espírito Santo. Por que é que o Espírito Santo precisava vir? Primeiro, eu já disse, para substituir a presença física de Jesus. Jesus estaria no céu a partir daquele momento, mas o Espírito Santo estaria na terra, dentro dos discípulos, sendo consolador que os levaria a fazer tantas coisas maravilhosas pelo reino de Deus. Segundo, o Espírito Santo precisava vir para lembrar aos discípulos das coisas que Jesus havia dito. Jesus falou aqui mesmo, na continuação desse texto que nós lemos, em João 16, Jesus fala: olha, eu queria falar muitas coisas para vocês ainda, mas eu não posso falar porque vocês não têm condição de ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar todas as coisas a vocês. Tudo que vocês não entendem agora, porque vocês não entendem ainda. Os discípulos não entendiam ainda a grandeza do reino de Deus.
não entendiam ainda o que era realmente o reino de Deus. Eles só entenderam depois que Jesus ressuscitou, depois do Pentecoste, que eles entenderam a grandeza daquilo em que eles estavam envolvidos. Até ali eles esperavam só a libertação física de Israel, mas o Espírito Santo veio e falou: vocês estão enganados, eu tenho algo muito maior. Aleluia! Ele veio para lembrar os discípulos de todas essas coisas, para fazê-los entender. Ele veio para fazer João e Tiago entenderem que eles não precisavam pedir lugar, um a cada lado de Jesus Cristo no seu reino. Eles devem ter se sentido péssimos quando eles entenderam o que era realmente o reino de Deus. O Espírito Santo veio para fazer Pedro entender que o evangelho não era só para os judeus, mas era para todos os povos de toda a terra. E Jesus disse também, irmãos, aqui, então ele veio para substituir a presença física, para lembrar aos discípulos todas as coisas, e ele veio para glorificar o próprio Jesus. Ele veio para exaltar a pessoa, o poder e a obra de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse aqui mesmo, em João 16,14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então é um grande erro quando as pessoas querem também colocar a obra do Espírito Santo acima da obra de Jesus. Porque, irmãos, o Espírito Santo focaliza Cristo. Ele é como um holofote direcionado para a pessoa de Cristo. Ele quer que nós aprendamos cada vez mais de Cristo para glorificar o nome do Senhor. Então, a obra do Espírito Santo é glorificar Cristo. Por isso que quanto mais cheios do Espírito nós tivermos, mais nós vamos glorificar o nome de Jesus. Mais nós vamos glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo não busca glória para ele mesmo. Ele busca glória para Jesus Cristo. Aquele que é, que era e que há de vir. Para ele que o Espírito Santo busca glória. E também, irmãos, o Espírito Santo deveria vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. E para nós entendermos a importância desse papel do Espírito Santo, primeiro nós precisamos entender o estado do homem natural. O estado de todo ser humano, não é? Que nasce na face dessa terra. Nós só podemos entender a necessidade, a urgência da obra do Espírito Santo quando nós entendemos o estado do homem natural. Do homem que nasce na carne, vive na carne, e se não se converter, vai morrer na carne. E qual é o estado do homem natural? Nós podemos encontrar isso em vários textos da palavra de Deus, mas eu quero citar aqui apenas um, Efésios 2, capítulo 1, que diz que o homem natural está morto em delitos e pecados. Esse é o estado do homem natural, do homem sem Deus. Ele não está doente, ele não está cego, ele está morto. Morto em delitos e pecados. O homem natural não tem desejo nenhum de buscar a Deus. O homem natural não tem consciência nenhuma da sua terrível pecaminosidade diante de Deus. O homem natural não tem consciência de nada disso. Ele não sabe que precisa de salvação, porque ele está morto em delitos e pecados, irmãos. É assim o homem natural. Aí você pode dizer, mas tanta gente às vezes vai para a igreja buscar a Deus, fica lá, né? Fica, mas muitos vão só para buscar os benefícios. Vão para a igreja como iriam para um centro de macumba, como iriam para qualquer outro lugar onde pudessem ter algum tipo de recompensa. Mas quando nós falamos de buscar a Deus, é buscar a Deus verdadeiramente, é buscar o Cristo da cruz, o Cristo ressurreto, morto e ressurreto. Então, o homem natural não tem esse desejo. Por isso que o Espírito Santo precisa fazer esse trabalho de convencimento, por causa do estado terrível em que se encontra o homem natural. Ele está morto. Ele não ouve, ele não vê, ele não tem noção da sua condição, ele é morto e não sabe que está morto. Então, ele precisa que o Espírito Santo o convença da real situação em que ele está. E o Espírito Santo convence primeiro do pecado.
Essa palavra convencer não tem um sentido tão restrito como nós conhecemos na língua portuguesa no original. No original ela significa expor o pecado, reprovar o pecado, refutar o pecado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele denuncia o pecado. Porque a pessoa pecadora, como eu já disse aqui, ela não reconhece o seu próprio estado se não for por ação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que a convence para que ela tenha convicção de pecado, para que ela se reconheça pecadora. Crente precisa ter convicção de pecado, irmãos, porque senão nós não sabemos o valor daquilo que Jesus fez por nós. Então o Espírito Santo, para começar, ele precisa produzir essa convicção de pecado. É um desespero de morte. Como aconteceu certa vez quando houve um grande avivamento, eu já falei isso aqui para os irmãos uma vez, no século XVIII houve um grande avivamento na Inglaterra, e um pregador chamado Jonathan Edwards pregou um sermão, conhecido até hoje, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Sermão lindíssimo. Eu li alguns trechos, pouco tempo atrás, que coisa maravilhosa. E quando aquele homem estava pregando, a história conta, as pessoas começaram a sentir um tal pavor do inferno, que elas se agarravam nas colunas da igreja com medo de serem tragadas. Isso é convicção de pecado. Mas não foi a oratória daquele grande pregador, não foi a eloquência dele, foi o Espírito Santo de Deus. Eu posso pegar aquele sermão aqui hoje, ler aqui para os irmãos, e talvez vocês fiquem cansados e durmam. Mas naquele momento, o Espírito Santo veio com uma grande convicção de pecado sobre aquela igreja. Era um tempo de avivamento. O Espírito Santo continua fazendo isso. De formas diferentes, é claro, ele convence individualmente, mas aquele era um tempo de grande avivamento. Então, aquele pavor de morte, aquele desespero do inferno veio sobre aquelas pessoas naquele momento e elas se agarravam às colunas da parede. É isso que o Espírito Santo faz. Ele expõe o pecado, ele denuncia o pecado e ele convence o pecador de que ele está totalmente perdido se ele não crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele convence também da justiça que foi levada a efeito pela morte sacrificial de Cristo. Ele convence o pecador de que o padrão dele jamais vai saciar, jamais vai chegar ao padrão de Deus. Então não tem como ele ser salvo pelos seus próprios méritos. Eu me lembro, irmãos, daquela conversa, mais uma vez, que Jesus teve com Nicodemos, e os irmãos também conhecem muito bem essa história, e sabem que Jesus, em determinado ponto daquela conversa, disse a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tem que ser levantado. Olha só que coisa interessante, Jesus estava dizendo para Nicodemos que mesmo ele, um mestre da lei, conhecedor da lei, mesmo ele precisava do mesmo arrependimento daquelas pessoas que olharam para a serpente de bronze que foi levantada no deserto. Se os irmãos não se lembram a história, eu vou rapidamente relembrar aos irmãos, está lá em Números, o povo de Israel estava reclamando muito, né? Depois você pode ver aí na sua casa, está lá em Números 21, dos versículos 4 ao 9. O povo de Israel estava reclamando muito, murmurando como sempre, querendo voltar ao Egito. E Deus, então, mandou serpentes venenosas para picar o povo, para que eles morressem como uma forma de juízo. Então o povo se arrependeu, clamou a Deus, e Deus disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar aquela serpente de bronze ali, para que todos que olhassem para aquela serpente recebessem a cura. E Jesus faz uma comparação, ele disse, assim como aquela serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque a serpente, lá no deserto, era a provisão de Deus para a cura daquelas pessoas. E Jesus é a provisão de Deus para a cura da alma, para a salvação. Então, Jesus estava dizendo para Nicodemos, você não é melhor do que aqueles que foram picados e olharam para a serpente e foram curados. Você também precisa olhar para o Filho do Homem que vai ser levantado. Você também precisa olhar. E talvez quando Nicodemos viu Cristo lá pendurado na cruz, ele tenha se lembrado disso.
Os irmãos sabem que a Bíblia diz, se eu não me engano, é no Evangelho de João, que Nicodemos estava com José de Arimateia quando eles foram buscar o corpo de Jesus para ser enterrado. Provavelmente aquele encontro com Jesus marcou a vida dele para sempre. Provavelmente ele creu no Evangelho porque ele estava ali. Então Jesus estava dizendo para aquele homem que podia achar que tinha todas as condições de ir para o céu, porque ele era um conhecedor da lei. E quando Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, ele falou, como? Provavelmente Jesus estava dizendo, você precisa esquecer tudo que você acha que sabe. Assim como fez o apóstolo Paulo muito tempo depois. E você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa começar do zero. E você precisa também se apropriar da provisão de Deus, porque senão você não vai ser salvo. Então o Espírito Santo convence da justiça de Deus. E ele convence também do juízo. Aqui, Jesus está falando sobre o juízo sobre Satanás. Porque a cruz não foi apenas, irmãos, uma vitória pontual de Cristo sobre o diabo. Não, a cruz foi o juízo de Deus sobre o diabo. Foi a derrota definitiva sobre o diabo, como está escrito lá em Colossenses 2,15, que na cruz o Senhor Jesus despojou principados e potestades. E depois você vai lá na sua casa, leia Apocalipse 12, 7 a 9, para você ver o que aconteceu quando Jesus subiu ao céu vitorioso. Sabe o que aconteceu quando Jesus subiu ao céu vitorioso? Jesus chegou lá vitorioso, a obra dele na cruz foi chancelada, foi confirmada, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, ele deu ordem e Miguel e seus anjos foram lá dar ordem de despejo para o diabo. A Bíblia diz que houve batalha no céu entre Miguel e seus anjos do diabo e ele foi lançado fora. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais a função de acusador. Ele não tinha mais a função de acusador. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele não tinha mais essa função. Ele estava lá ainda como acusador até aquele momento. Mas quando Cristo sobe vitorioso ao céu, ele fala, agora você vai descer daqui, vai sumir daqui. Vai lá, Miguel. E Miguel vai com seus anjos, dá ordem de despejo. Dá ordem de despejo para o diabo. Isso está lá em Apocalipse 12. Tem gente que fala que Apocalipse. Apocalipse é um livro maravilhoso. É um livro que mostra a vitória do nosso Deus, a derrota dos seus inimigos, e que um dia ele vai reinar para sempre. E lá no capítulo 12 nós temos essa grande vitória do Senhor. Miguel e seus anjos foram lá, está lá escrito. E os outros anjos, eles não foram fortes o suficiente para lutar com Miguel. Então eles saíram de lá, eles foram lançados fora do céu por causa da grande vitória de Cristo. Enfim, irmãos, aqui nós vemos a importância da pregação, porque o Espírito Santo normalmente convence o pecador quando nós estamos pregando o Evangelho. Ele não precisa exatamente de nenhum instrumento, mas o que acontece muitas vezes é que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós estamos proclamando a palavra de Deus. Vejam o que está escrito, por exemplo, lá em Atos 16, 14, olha que coisa maravilhosa. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele abre o coração para que a pessoa atenda a mensagem. Ela estava ali, Paulo estava pregando, e o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher para que ela cresça no que Paulo estava falando. Isso é poder do Espírito Santo, é ele que faz isso. Eu me lembro que eu vi um filme, irmãos, há algum tempo, Paulo, apóstolo de Deus, se eu não me engano, porque tem um que é Paulo, apóstolo de Cristo, e eu acho que esse é Paulo, apóstolo de Deus. E numa cena lindíssima, em que Paulo conversa com o carcereiro, claro que o filme é ficção, né? Logicamente baseado na vida de Paulo, mas nem tudo ali é verdade, mas tem uma cena, irmãos, tão linda, em que Paulo vai conversar com o carcereiro, e o carcereiro, em certo momento, fala assim, você quer me convencer da sua crença? Aí Paulo olha para ele assim com uma tranquilidade, fala assim, não é assim que funciona.
É Ele que, quando vem a você, quebra todas as suas fortalezas. Que coisa linda! Paulo sabia que era assim mesmo. Porque um dia Jesus veio ao encontro dele e quebrou toda a resistência. E quebrou toda a fortaleza, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso. Ele fez com Lídia. Ele faz com todos aqueles que Ele quer salvar. Todos aqueles que abrem o coração para o Senhor. O Espírito Santo faz isso, irmãos. É Ele que faz isso. Nós não podemos fazer, mas Ele faz. E nós podemos comparar essa ação do Espírito Santo com a criação. Quando Deus disse, haja luz, né? Haja luz. Houve luz. Até ali não havia luz. Mas Deus disse, haja luz. Assim acontece também, a pessoa está morta. Está lá nas trevas, totalmente perdida. De repente o Espírito Santo fala, haja luz. Aleluia. Haja luz. E ela crê no Evangelho. Aleluia. O véu cai. Por isso que quando eu oro pela minha família, eu falei, Senhor, determina que haja luz na vida deles. Tira esse véu, Senhor. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que é Deus que faz isso. É Deus. Se Deus não fizer, a gente não vem. É Ele que faz isso. A mesma coisa aconteceu com Lázaro, né? Nós podemos também associar com a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. E Jesus falou para ele, Lázaro, sai para fora. O pecador morto, Jesus fala, sai para fora. E ele vem com vida, queridos, com vida. A ação do Espírito Santo é algo maravilhoso. Jesus comparou a salvação também, irmãos, na mesma conversa com Nicodemos, quando ele usou a figura da serpente que foi levantada no deserto, ele também falou que a salvação, o novo nascimento, que é a regeneração, ele comparou a salvação ao novo nascimento do Espírito e da água. Da água, né, os intérpretes dizem que pode ser do batismo, ou da palavra, ou então do próprio ritual de limpeza, né, do Antigo Testamento. Mas o Espírito, não tenha dúvida. O novo nascimento é um nascimento do Espírito. Ele só pode acontecer, irmãos, pela ação do Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia que o Espírito Santo, a ação dele está ligada a dar vida. Assim como lá em Gênesis, ele estava pairando sobre a face das águas ali, porque Deus criou a terra era sem forma e vazia, precisava ainda, né, do acabamento. E era o Espírito Santo que estava ali para gerar vida. Da mesma forma, foi ele que envolveu Maria com a sua sombra para que ela gerasse o menino Jesus. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele dá vida ao pecador morto em delitos e pecados. Só Ele pode fazer isso. E isso, ninguém pode nascer porque quer. Já pensaram nisso? O nascimento ele pode ser programado pelos pais, mas a criança não pede para nascer. Ninguém fala, eu quero nascer, eu vou nascer. Não. Qualquer pessoa nascida precisa ter sido gerada. E o crente é gerado pelo Espírito Santo de Deus. O crente é gerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, queridos, que dá nova vida. Não é nem uma criação, é uma recriação. Porque o homem, quando nasce, como eu disse aqui, ele nasce morto, ele nasce na carne e vive na carne. E quando ele se converte ao Senhor, então ele tem um novo nascimento agora, ele tem um novo começo. É uma recriação agora de Deus. Então, é como a Bíblia diz, é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, é uma nova essência. O que está na carne só quer agradar a carne, só pensa nas coisas da carne. Mas o que está no Espírito se volta para Deus, quer agradar a Deus, quer adorar a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém pode confessar que Jesus é Senhor, senão pelo poder do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém confessa que Jesus é Senhor de coração. Confessa de coração, se não for pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus conversou com os discípulos, perguntou, o que estão dizendo aí fora de mim? Ah, Senhor, dizem que o Senhor é Elias, não sei mais quem. E vocês? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso.
Não foi, você não chegou a essa conclusão pela sua própria inteligência, pelo seu raciocínio. Isso foi revelação do alto, Pedro. Aleluia. Isso foi revelação do alto. Então, se você hoje está aqui, se você diz de todo o coração que Jesus é Senhor, é porque o Espírito Santo te revelou isso. O Espírito Santo te revelou isso, querido. O novo nascimento é sinônimo, como eu já disse aqui, de regeneração. Lá em Tito 3,5, olha que coisa maravilhosa. Falando da nossa salvação, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi por nada que nós tivéssemos feito, de forma alguma, mas foi misericórdia pura, irmãos. Foi misericórdia pura, foi por misericórdia que ele nos regenerou, que ele nos renovou. E aí o que acontece, irmãos? Vocês perceberam a obra do Espírito Santo no convencimento? Depois, no novo nascimento, o Espírito Santo gera o crente, uma nova criatura, uma nova pessoa, mas ele continua agindo, ele não para. Ele não para. O princípio de vida que é implantado no momento que a pessoa se converte ao Senhor, esse princípio vai se desenvolvendo para dar fruto na vida da pessoa, para mostrar transformação de vida, e isso se chama santificação. Nós não vamos falar disso aqui nessa noite, eu já quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, mas o Espírito Santo atua no convencimento, ele atua no novo nascimento e ele atua na santificação. Eu li hoje algo muito lindo, que na conversão Deus nos tira da lama e na santificação ele tira a lama de nós. Olha que coisa maravilhosa. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus. E concluindo, eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, queridos, primeira aplicação que eu quero trazer, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não precisamos nos preocupar com o resultado, de forma alguma. Porque é o Espírito Santo que convence o homem. A palavra de Deus não volta vazia. Quando nós pregamos, sempre vai ter dois efeitos: salvação ou condenação. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus, como a Bíblia diz, para alguns ela é um perfume, né? Para alguns tem cheiro de vida, mas para outros tem cheiro de morte. Quando nós pregamos, as pessoas podem vir e serem salvas ou podem permanecer perdidas, como já nasceram assim, perdidas, que é o estado de todo homem natural. Basta ser humano para estar perdido. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, de forma alguma. É pregar. Às vezes a gente fica preocupado, né? Ai, mas eu acho que para eu falar assim para uma pessoa, eu tenho que falar muito bonito, né? Eu tenho que saber me expressar. É claro que conhecimento ajuda, mas saiba que todo conhecimento do mundo não convence o pecador. O que convence é o Espírito Santo de Deus. Então, se você disser uma palavra, e naquele dia for o dia que o Espírito Santo vai vir quebrando tudo, é nesse dia que ele vai salvar. É nesse dia que ele vai salvar. Não vai precisar pregador eloquente, não vai precisar nada disso. É uma palavra. Eu me lembro que eu li um testemunho de Spurgeon, se eu não me engano, que ele era meio vacilante na fé. Um dia ele entrou numa igreja para não tomar chuva, para se esconder da chuva, e tinha um irmãozinho lá no púlpito que não sabia nem falar. Ele saiu de lá convertido, com o coração ardendo, porque o Espírito Santo não precisa de eloquência, queridos. Ele não precisa de palavra bonita, ele precisa apenas de qualquer coisa que você abra a boca para falar do amor de Deus e ele age. E às vezes ele não precisa nem da sua palavra, né? Às vezes ele age sem... A minha mãe, por exemplo, se converteu só lendo o Evangelho de João. E o Espírito Santo agiu diretamente no coração dela e a salvou. Segunda aplicação, irmãos, a conversão genuína é a maior experiência espiritual que alguém pode experimentar. Às vezes a gente é crente e a gente está sempre querendo alguma coisinha a mais, né? Ai, eu quero assim um negócio sobrenatural. Vou no monte, quero ver mato pegando fogo. Eu quero, sei lá, eu quero uma coisa assim sobrenatural. Irmãos, Deus pode te abençoar muito. Deus pode te encher muito. Mas saiba que você estava morto e ressuscitou.
Não tem nada mais maravilhoso do que isso, queridos. Essa é a maior experiência espiritual que você pode ter. Eu não sei porque que tem crente que nada está bom para ele. Ai, eu não sei, estou querendo assim um negócio novo. Essa igreja aqui não está dando. Vou para outra igreja onde tenha... né? Vou para outra igreja, porque aqui está muito frio. Os irmãos aqui não são sapatinho de fogo, né? Está sempre procurando, inventando moda. Jesus não basta para ele. Jesus não basta, querido. Você estava morto num lamaçal de pecado. E Jesus foi lá e te tirou de lá, ó, com mão forte. Nunca se esqueça disso, porque não tem nada que possa superar essa experiência na sua vida. Terceira aplicação, nós nunca estamos sós. Nós temos a bênção de contar não com um, mas com 2 consoladores. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus e o Espírito Santo está na nossa vida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ele é consolador. Essa semana foi tão difícil para mim, irmãos. Não vou nem comentar porquê, alguns irmãos aqui sabem. Mas eu chorei na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho nem condição de pregar a tua palavra hoje. Mas aí o Espírito Santo me lembra, você nunca tem. Você nunca tem, sempre sou eu. Aleluia! Sempre. Quem disse que você tem condições de pregar a minha palavra? Não, nós não temos, queridos. É sempre Ele. Aleluia, é sempre Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. É sempre Ele. Aleluia. E finalmente, queridos, nós devemos ser gratos por essa tão grande salvação. Tão grande. Eu sempre cito isso. Ele fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação é grande, queridos. Essa salvação foi forjada por Deus do começo ao fim. Ele planejou, Ele executou, Ele te segura, Ele te sustenta. Então, irmãos, sejamos gratos ao nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Eu penso nisso sempre. Senhor, o que seria de mim se não fosse o Senhor? Tim Keller, que morreu essa semana, um servo de Deus, não sei se os irmãos conheceram um pastor americano, um grande pregador. Tem um livro dele ali, o Gerson está falando, é verdade, tem um livro dele ali. Ele morreu essa semana, ele falava, o evangelho é isso. Nós somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que esperamos. Isso é o evangelho. Nós somos muito piores, mas nós somos muito mais amados do que nós poderíamos imaginar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você continue firme no Senhor, adorando o Senhor, exaltando o nome dEle, porque só Ele é Deus. Amém?